Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus caros Sans, e hoje o Galaxy Buds 2 Pro em mãos para a gente conhecer tudo sobre esse fone de ouvido premium da Samsung com 10 coisas que você precisa saber que fazem ele valer muito a pena, porque acredite, já é possível encontrá-lo por preços abaixo de R$1.000 em ofertas. Inclusive, essas ofertas vão estar aqui na descrição, tá? Então, antes, rapidinho aqui, um unboxing, olha só. Vem o manual, o estojinho aqui, que no meu caso é branco, mas também está disponível nas cores grafite e violeta, com a assinatura do som AKG. Na caixa nós também temos aqui o cabo para você carregar. Dentro do cabo, pessoal, tem essa caixinha aqui, ó, justamente com borrachinhas sobressalentes, com diferentes tamanhos para fones não, né? Para ouvidos. E é somente isso aqui. E aqui o lindão do nosso Galaxy Buds 2 Pro, bem bonito. Então agora, para você que está curioso, vamos aos 10 itens que fazem com que ele valha muito a pena. Antes de mais nada, carimba esse like e vem comigo! O primeiro item que já faz ele valer muito a pena, inclusive para um upgrade para quem tem a versão anterior do Buds Pro, é justamente o cancelamento de ruído ativo. Essa tecnologia faz justamente que através da captação do ruído externo, porque agora ele conta com 3 microfones, faça com que praticamente você fique imerso em um mundo sem barulho, ou pelo menos bastante reduzido. E o Buds 2 Pro, ele possui um cancelamento de ruído ativo 40% superior à versão anterior. Repara, pessoal, que está alternando aqui de ladinho, porque ele tem um sensor para saber se está no meu ouvido. Então, quando eu coloco o dedo aqui, ó, ele vai entender que está no meu ouvido e já faz o cancelamento de ruído ativo. Eu posso também colocar no som ambiente para escutar o que está acontecendo ao meu redor. Mas repara, pessoal, eu vou colocar um áudio aqui para vocês terem uma ideia. Tem muita gente, inclusive, que está usando o Buds 2 Pro sem tocar música, apenas para tirar um som ambiente, ou seja, barulho de voz no seu trabalho, barulho de ventilador, aquele ruído de trânsito. Acredite, até para dormir, tá? Porque ele isola bastante o ruído. Eu vou colocar como se fosse um exemplo aí para você ter uma ideia. Olha só, essa seria a sensação sem os fones de ouvido. Você consegue escutar o ar-condicionado, certo? E agora, essa é a experiência que você tem ao ativar o cancelamento de ruído ativo. Isso que vocês viram é apenas um exemplo, mas essa é a sensação quando você coloca o Buds 2 Pro no seu ouvido com o cancelamento de ruído ativo. Muito legal, né? Segundo ponto que eu coloquei aqui, que é muito legal, que é a detecção de voz. Pessoal, imagina, você está com cancelamento de ruído ativo usando no seu trabalho, as pessoas vão falar com você, você não pode ignorar, certo? Porque praticamente você não vai escutá-las, tá? Então, com a função detecção de voz ativa, você vem aqui ativa, se alguém vier falar com você, o microfone já vai entender e já vai automaticamente mudar para som ambiente, inclusive melhorando essa captação da conversa. E após 10 segundos que não for detectada uma voz nessa conversa, o Buds 2 Pro volta automaticamente para o cancelamento de ruído ativo. Com certeza uma função bem legal para você usar no seu serviço e não deixar ninguém falando sozinho com você. Terceiro item do Buds 2 Pro, o áudio 360. Pessoal, o áudio 360 permite que você tenha uma experiência sonora como se fosse 360 graus. Se você virar o rosto, praticamente você vai ter a sensação que o som está vindo mais de um lado em relação ao seu celular. E é possível também gravar som binaural, ou seja, com os 2 fones de ouvido, utilizando o Z Fold 4 ou o Z Flip 4. E aí você consegue criar um áudio também com uma imersão 360. Se você não tiver a linha Z Fold 4 ou Z Flip 4, mesmo assim você consegue fazer a utilização do áudio em 360. Uma função muito legal que vai te trazer ainda mais imersão no seu conteúdo multimídia. O quarto item da nossa lista é justamente o controle de toques. Ele é sensível ao seu toque, certo? E você consegue fazer várias configurações. Então, em controle de toques, olha só, a gente tem a opção de você dar um toque duplo para reproduzir justamente a próxima faixa, um toque triplo para reproduzir a faixa anterior. Se você manter pressionado, segurando, você tem a opção aqui, ó, de ativar, e aí você pode configurar justamente para habilitar a Bixby com o comando de voz. Uma função que eu vi em alguns fóruns que as pessoas não sabiam que tinham no Buds 2 Pro é justamente aumentar e diminuir o volume. Tem sim essa opção, tá? E aí você pode configurar para que no ouvido esquerdo, você segurando o dedo sobre ele, ele diminua o som
E no fone de ouvido da direita, justamente segurando, você aumenta o som. Então dá para praticamente você ter todos os comandos que você precisa, inclusive para atender chamadas através dos toques no Buds 2 Pro. E além do controle de toques aqui, a gente também tem mais para baixo em configurações de fone de ouvido a parte do Labs, onde ele coloca aqui, ó, justamente tocar 2 vezes na borda do fone de ouvido, você ativa aqui, e aí é uma segunda área no Buds 2 Pro, tá? Que fica um pouquinho mais aqui para baixo, para que você possa ter outra função. Então, o fato de o Buds 2 Pro ser pequeno, não ter aquela parte para baixo, onde normalmente fones de ouvido fazem um controle deslizante, não impede com que você tenha controle total sobre o seu conteúdo através dos toques. Quinto item que eu selecionei nessa lista é justamente a facilidade e os recursos que o Buds 2 oferece, principalmente, olha só, para quem tem celulares Samsung. Só de abrir, ele já vai entender, já vai abrir aqui, conectar. Eu tenho então a possibilidade de vários recursos específicos, exclusivos para usuários de celulares Samsung. Claro que quem não tem um Samsung, tem outro celular Android ou até mesmo iPhone, vai poder utilizar normalmente o Buds 2 Pro com cancelamento ativo de ruído, só que não vai ter acesso a todos os recursos, tá? Então repare que aqui em configurações de fone de ouvido, olha só quantas funções eu tenho. Eu tenho a possibilidade de melhorar a questão do equalizador para colocar um som mais suave, um som mais nítido, ou aguçar os mais graves, mais agudos, conforme o tipo de música que você estiver ouvindo, e várias outras funções, como ler em voz alta as suas notificações. Então ele vai reproduzir as suas notificações dos aplicativos que você determinar, certo? Então mensagem de WhatsApp, outras mensagens de SMS, aquilo que você configurar, ele vai ler em voz alta para você, tá? Ativações de voz Bixby, fora também a parte Labs, que são experimentações que a Samsung está fazendo, e a gente tem aqui o modo jogo. Eu não percebi isso durante a minha jogatina, mas se você é uma pessoa que tem uma exigência maior em relação a esse atraso durante os jogos, você pode deixar também esse modo ativado. Então repare que através do aplicativo Samsung, que pode ser instalado em outros modelos, inclusive que não são da Samsung, traz para você vários recursos, lembrando que nem todos eles vão estar disponíveis para usuários que não sejam de smartphone Samsung. Sexta opção muito legal do Galaxy Buds 2 Pro é justamente, caso você perca o estojo ou os fones de ouvido, é possível localizá-lo pela opção buscar meus fones de ouvido através do SmartThings. Repara que ele vai mostrar sempre a última localização que aquele fone de ouvido foi registrado. E aí você pode colocar, inclusive, olha só, notificar-me quando for esquecido. Ou seja, se ele perder a conexão Bluetooth com o seu celular, ele nem vai deixar você esquecer, né? Ele vai te lembrar. E aí você sabe exatamente a localização que ele se encontra. E aí tem o detalhe legal também, que caso ele esteja fora da caixa, às vezes você perde ele dentro de casa mesmo, né? Não sabe onde colocou, caiu atrás de um sofá. Você pode usar a mesma opção, buscar meus fones de ouvido. E aí você tem a opção tocar. Iniciar, vamos reproduzir o som. Ele gradualmente, olha só, vai emitir esse som vai aumentando para que você possa localizá-lo com mais facilidade, caso ele esteja ali embaixo do sofá, da cama, perdido na sua casa ou em algum local que você acabou derrubando sem querer. Legal, né? Sétimo item da lista, a praticidade dos widgets. Eu que gosto de personalizar meu celular, trazer praticidade e também algo mais visual logo na página inicial, eu gosto de utilizar os widgets e o Galaxy Buds 2 Pro oferece essa possibilidade. Então, por exemplo, eu coloco aqui o widget do Buds 2 Pro, já consigo saber logo de cara, sem precisar abrir o aplicativo, quanto que eu tenho de bateria nos meus fones de ouvido, quanto que eu tenho de bateria no estojo carregador, consigo ativar ou desativar algumas funções logo de cara, e aí se eu clicar sobre o widget, eu vou diretamente para o aplicativo do Buds 2 Pro. Legal, né? Essa praticidade e personalização é um item positivo também do Buds 2 Pro. E o oitavo item da nossa lista e que não poderia faltar é justamente a possibilidade que o Buds 2 Pro oferece de som de alta definição Hi-Fi de 24 bits. Isso mesmo, pessoal, é um som superior de qualidade. Inclusive, não é qualquer software, qualquer aplicativo de streaming de áudio, de música, que oferece esse tipo de resolução de áudio, tá? Repara, por exemplo, que no caso do Deezer, nós temos aqui o plano de som de altíssima qualidade, que oferece o som Hi-Fi de 24 bits.
O Spotify, que eu me lembre, ainda não tem a possibilidade de som de 24 bits, mas é uma coisa que provavelmente vai ser incorporada em breve no Spotify em updates ou planos superiores, tá? Mas que o seu Buds 2 Pro vai estar preparado. Então, para quem curte um áudio com altíssima qualidade, saiba que o Buds 2 Pro vai te oferecer essa experiência. Nono item da nossa lista é a resistência que ele possui contra a água. Não somente, pessoal, contra respingos, tá? Mas contra imersão acidental também. O Galaxy Buds 2 Pro tem a certificação IPX7. Isso garante que ele possa sofrer uma imersão de até 1 metro de profundidade durante 30 minutos. Não é para você utilizar ele para nadar, tá, pessoal? Mas se acontecer algum acidente, ele cair na água, você não vai ter problemas. Não recomendo, obviamente, que você tome banho com ele, tá? Mas sim, ele tem essa certificação que oferece resistência e se acontecer alguma coisa acidental, ele cair sobre a água, uma poça, saiba que não vai ter problema, porque a certificação oferece essa proteção. E o 10º item da lista vai justamente para o design do Galaxy Buds 2 Pro. Pessoal, olha só como que ele está bonito, certo? Só que não é só isso, ele está 15% menor que a versão anterior, ou seja, ele vai ficar mais discreto no seu ouvido, vai pesar menos, são apenas 5,5 gramas cada fone de ouvido, tem um ajuste perfeito ao seu ouvido, lembrando que tem as borrachinhas sobressalentes que você pode trocar para se ajustar nessa parte intra-auricular do seu ouvido, tá? E olha só, ele conta com os 3 microfones que eu falei no começo do vídeo, justamente para trazer também um cancelamento de ruído melhor e também um som ambiente melhorado. Em relação à bateria, são 8 horas de autonomia com o cancelamento de ruído ativo desativado. Só que se você utilizar com cancelamento de ruído ativo, que é o que eu acho que é a melhor experiência, você vai conseguir 5 horas e 40 de bateria. É bastante bateria, né? Não é nada excepcional, mas é bastante. E com o uso do estojinho, você garante mais 18 horas de bateria para o Galaxy Buds 2 Pro. Na minha opinião, essas foram as 10 características que fazem valer muito a pena você comprar um Galaxy Buds 2 Pro. E vai valer muito mais a pena ainda se você encontrá-lo em oferta com os links que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Então não esquece de conferir esses links de oferta, carimbar o seu like, verificar se você está inscrito nesse canal, porque eu te aguardo num próximo vídeo. Então eu te desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!